Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje no Evangelho nós vamos ver São Lucas narrar o encontro de Jesus com os discípulos de Emaús. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi, Senhor?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, nós hoje acompanhamos essa caminhada dos discípulos que estavam tristes e Jesus entra nesta caminhada e aquece o coração deles por meio da Escritura. Na nossa vida, nós precisamos aderir a Jesus com convicção e deixar que Ele nos explique o sentido da nossa vida por meio da palavra, da Escritura. É necessário, por meio da nossa fé, deixar que as palavras de Jesus possam arder e aquecer o nosso coração. Para isso, a Eucaristia precisa ser essa chama viva de amor na nossa vida.
O padre Raniero Cantalamessa dizia que a Eucaristia nos é dada como obra e dom de toda a Trindade Santa. Na Eucaristia, o partir do pão, nós comungamos Jesus, vivo e ressuscitado, que introduz em nós a vida da Trindade, a vida no Espírito, em comunhão com o Pai. Na Eucaristia nós precisamos professar a fé na Trindade. Filipe, quem me viu, viu o Pai. Jesus é um com o Pai. E nós precisamos da comunhão com Jesus e a Eucaristia para sermos um com Deus. A Eucaristia é esse alimento que transcende os nossos limites. A frieza da nossa vida transcende, nos eleva para sairmos da tristeza à verdadeira felicidade, como acontece com esses homens que estavam com a cabeça baixa, tristes, e Jesus eleva o ânimo destes dois homens. Irmãos e irmãs, Jesus ressuscitado, Jesus eucarístico, nos oferece essa plenitude de união com o próprio Senhor. Nos ajuda a vencer as nossas mazelas, os nossos pecados. Jesus Eucaristia nos preserva do mal, do maligno e do pecado mortal. Vamos pedir a graça de termos um relacionamento muito forte com Jesus, maior do que as nossas dores, do que a nossa tristeza, do que os nossos problemas. E que a bênção de Deus desça sobre ti, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.